Bom, vamos fazer dois exemplos simples aqui de topologia quociente. Provavelmente a gente vai acabar fazendo uns outros para frente, mas agora vamos começar com dois bem simplesinhos, né? Eu quero mais dar a ideia, são dois exemplos importantes por motivos diferentes. Vamos começar com o intervalo 0,1, né, que vocês estão acostumados, põe a topologia usual dele. Então você tem aqui o desenho dele é um espaço assim, né? Então você tem o zero aqui, o 1 aqui, como a maioria das pessoas desenha. Agora imagina que eu vou fazer uma relação de equivalência que vai simplesmente falar que o zero é igual ao 1. Então você vai vir para cá e vai colar esse cara aqui. Um jeito que o pessoal fala é isso aí, do tipo, você identifica esse cara, então você dobra o espaço e põe ele aqui. Por que a gente está falando isso? Porque na hora que você olhar os abertos em volta do zero, do jeito que está só a reta aqui, eles estão assim. Mas lembra que você agora quocientou esse ponto aqui, ele é o mesmo que esse. Então, na topologia quociente, vai acontecer que quando você tiver um aberto em volta desse cara, ele tem que ser um aberto em volta do outro ponto também. Então, ele vai pegar pontinhos para cá também, porque esse cara é o zero também. Tudo bem? Esses dois aqui ficaram iguais. Então, se você começa a perceber isso, do tipo, o jeito melhor para fazer esse desenho não é isso que eu estou fazendo, que é você colocar, toda vez que eu pegar um aberto aqui, vaza para cá, ou toda vez que eu pegar um aberto para cá, vaza para cá, é simplesmente você falar que você tem isso aqui, e aqui é esse ponto 0,1 aí que a gente abreviou, e os outros são os mesmos que você tem. Qualquer abertinho em volta dele, dá uma coisinha assim, e aí você percebe que isso aqui ficou homeomorfo a circunferência no R2. Tá bom? Com a topologia usual. Não é uma demonstração isso que eu fiz, mas eu acho que é relativamente simples mostrar que isso dá a mesma topologia. Se você quiser tentar fazer a demonstração no braço, tenta só mostrar que os abertos básicos daqui são os abertos básicos daqui nesse quociente. Só lembrando que aberto básico daqui seria meio que esses intervalinhos tortinhos aqui, né? Você pode pegar esses pedacinhos segmentos aqui, que isso aqui é o que desce via do R2. Tá bom? Então esse aqui é um exemplo fácil, simples, de você pegar alguma coisa e fazer um quociente e chegar num outro exemplo bem conhecido. A gente vai ver exatamente esse mesmo espaço como uma outra forma de construir ele, tá? Depois que a gente vê compactificações mais especificamente. Tudo bem? Eu quero fazer um outro espaço que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é o seguinte, ele chama Fan Space, né? Que Fan, numa tradução livre aqui, talvez seja o ventilador. Eu não vou escrever exatamente como ele é, mas eu vou dar uma ideia aqui da construção. Não precisa fazer a construção do jeito que eu vou fazer, mas ah, tem vários jeitos de fazer a construção deles. Vamos apresentar primeiro um aqui, e é o seguinte: imagina que você pega várias sequências. Então, imagina que aqui seria o espaço da sequência convergente, tá bom? E aí você convergiu para um ponto aqui. Aqui você pegou outro espaço da sequência convergente, convergendo para esse ponto aqui, são diferentes. Outro espaço da sequência convergente, aqui, mais um. Você pode, sei lá, pensar no plano real, colocar aqui em cima os inteiros, e aí para cada inteiro você põe uma sequência convergente para ele no eixo paralelo ao y, tá? Tipo, paralelo ao eixo y. Então que eles não se cruzam, nem estão acumulando nada aqui. Então só uma sequência convergindo para cá, uma sequência convergindo para cá, uma sequência convergindo para cá. Tem vários jeitos de escrever esse negócio, você escolhe o seu jeito favorito. A única coisa é que eu não quero que esses caras não é para eles se misturarem com os outros, tá bom? Então bem discreto aqui em cima, e é essa sequência sem se misturar. Tudo bem? Aí agora imagina que eu faço um quociente que simplesmente troca todas essas sequências, todos os limites aqui em cima, por um único ponto. Tá? Vamos então colocar aqui um ponto gordo. Assim, ó. Então todas essa sequência ela convergia para um pontinho, agora ela converge para esse. Essa sequência convergia para um pontinho, agora ela converge para esse. Então simplesmente eu passei um quociente lá em todos aqueles limites e ficou isso. Por que chama fan space? O desenho aqui atrapalha um pouco o que dá o nome, mas é você pensar que você colocou esse limite lá no meio e aí você tem várias sequências que convergem para esse mesmo cara. Quando você faz isso, cuidado só
que pode te dar uma impressão que agora isso aqui é um subespaço do R2. Isso aqui não é um subespaço do R2 com a topologia que vem do quociente aqui, tá? Se ele fosse um subespaço do R2, você ia conseguir colocar uma bola aqui em volta desse cara e ia ter todo mundo convergindo. Todos os pontos dessas sequências, a partir de algum momento, todo mundo estava lá para dentro, no mesmo momento, em algum sentido. Aqui não tem isso, porque se você olhar um aberto com relação um aberto desse cara, ele vai escolher um N0, que a partir daqui todos esses têm que estar no aberto desse. Vai escolher um N0 aqui, que todo mundo vai ter que estar para esse, outro N0 para essa. Para cada sequência vai ter um N0. É bem diferente do padrão aqui. Aqui você tem uma espécie de continuidade que vai te manter uma coisa uniforme. Aqui não dá. Tá bom? Aliás, uma primeira curiosidade desse espaço é mostrar que não dá para fazer isso. Eu vou mostrar isso de uma maneira que vai ser o quê? Eu vou mostrar que esse espaço com a topologia quociente, então tem a construção direitinho lá na apostila, mas acho que o desenho é mais fácil de entender, é que mostra que isso aqui não tem uma base local enumerável para esse ponto gordo aí de cima, tá? Esse ponto limite. Para os outros tem. Para os outros eles são discretos, eles são todos pontos isolados. Então com eles você não precisa se preocupar, você só precisa se preocupar com um aberto em volta desse cara aqui. Tudo bem? Então, acho que a coisa mais importante para ser notada aqui é o seguinte: o que é um aberto em volta desse cara? É o que? Você simplesmente vai em todas as sequências, tudo bem? E escolhe, por exemplo, aqui, 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 aqui e aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? Daqui para frente, todo mundo tem que estar no meu aberto, tá bom? Então, esse conjunto, que é esse cara, mais todos esses pontos, que são os acima desses xizinhos, os xizinhos são diferentes em cada coordenada, aqui só lembrando tem infinitas, tá? Você isso dá um aberto em volta desse ponto aqui do infinito. Mais que isso, você consegue provar, usando lá os critérios que a gente fez anteriormente, que isso aqui é uma base local para esse cara. Então, qualquer aberto que você pegue em volta desse cara contém um aberto dessa forma. Vou usar isso para mostrar que esse cara não tem uma base enumerável. Porque se ele tivesse uma base enumerável, o que ia acontecer? O que eu vou fazer, na verdade? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar que se você pegar uma coleção enumerável de abertos desse jeito, desse aqui que eu fiz o desenho, eu vou mostrar que existe um novo aberto, tá? Que também tem essa forma, mas isso nem é muito importante, mas é um aberto que tem essa forma, mas que ele não contém nenhum dos enumeráveis que a gente fixou no começo. E isso mostra que não tem base enumerável. Vou fixar, vou escrever um pouquinho que acho que fica um pouco mais fácil de entender. Eu vou pegar o seguinte, ó. Suponha que você pegou uma família BNs. Na verdade, vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil escrever isso. Vocês separam aqui, ó. Eu posso chamar essa sequência de 0, essa sequência de 1, essa sequência de 2, essa sequência de 3, essa sequência de 4, 5. É a zeroésima sequência, a primeira sequência, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, tudo bem? E esse x eu posso simplesmente marcar que aqui, tipo, por exemplo, esse aqui poderia ser o 0, o 1, o 2, o 3. Aqui é o 0, o 1, o 2. Então aqui no caso foi 3, aqui no caso foi 2, aqui foi 0, 1, 2, 3, 4, certo? Então eu posso associar esse primeiro aberto que eu fiz com uma função que sai dos naturais nos naturais, que só me indica quem que é o primeiro pontinho que entra para o meu aberto. Né? Então, no caso dessa que eu fiz, o f de 0 é 3, o f de 1 é 2, o f de 2 é 4 e por aí vai. Tudo bem? Então, pegar um aberto desse é pegar uma sequência, é pegar uma função desse jeito. Tá bom? Então, imagina que você fixou agora uma quantidade enumerável de funções. Então, vou colocar aqui. Então, você tem uma quantidade enumerável de funções. E aí você tem os abertos correspondentes. Né? Você pode pensar na função direto, mas se você não gosta disso, você pode indexar os abertos pelas funções. Né? Então, tipo, digamos assim, o AF, ele é o quê? É o aberto que é dado. Tem esse cara, mas todos os pontos que na sequência correspondente tem os índices maiores. Que esses carinhas aqui que eu peguei no caminho. Tudo bem? Então, como eu peguei enumeráveis aqui, eu vou usar essa aqui. Isso aqui seria para qualquer f. Agora eu peguei com aquelas lá. E agora eu vou explicar de novo o que eu vou fazer. Suponha que esse troço tem uma base numerável. A gente já viu que os abertos da forma AF, foi o meu comentário lá no começo, eles formam uma base.
Se tivesse base enumerável, essa coleção desses caras deveria ter uma subcoleção enumerável que também formaria uma base. Então, supõe que exista. Peguei essas enumeráveis funções aqui, estou supondo por contradição que esse troço deu uma base. Na verdade, não precisa fazer por contradição, mas assim, se quiser, pensa que eu estou supondo por contradição que essa coleção é uma base, ou na verdade eu vou mostrar que, formalmente o que eu vou mostrar é que qualquer coleção enumerável que você pega não é uma base. Tá bom? Os abertos que você pegou não formam uma base. Como eu vou fazer isso? Eu vou construir uma G, uma função G que sai dos naturais para os naturais. Beleza? E eu vou mostrar que o AG dele, ele não contém nenhum dos AFNs. Então ele não contém para todo N. Aí eu quero só, primeiro, antes da gente começar a fazer essa construção, eu quero só explicar por que isso é suficiente, certo? Ó, peguei, em particular eu vou mostrar que existe um aberto não vazio, que tem esse cara, tal que nenhum desses aqui está lá dentro. Bom, mas se essa coleção fosse uma base, deveria ter isso. Tá? Então vou mostrar que isso não acontece. Como que vai acontecer isso? Vamos lá. Vamos trabalhar agora da seguinte forma. Imagina que esses xizinhos que eu pus aqui em preto, eles são os correspondentes à minha função f0. Vou aproveitar o mesmo desenho. Agora vou usar um pouco de tecnologia aqui e vou trocar de cor. Vamos supor que a minha f1, que agora ela é vermelha, ela tem os índices assim. Ó. Aqui ela ficou com esse próximo, aqui ela empatou, aqui ela ficou lá para baixo, aqui ela ficou lá para cima, aqui ela ficou aqui e aqui ela empatou de novo. E aí depois eu não sei, tá bom? Então repara que isso aqui é um outro aberto. Beleza? Trocando de cor de novo, vamos pegar uma F3, F2, né? Vou pular uma aqui. Vou marcar onde é que esse aberto começa. Eu vou falar que ele empata aqui, todo mundo empatou nessa. Aqui ela ficou para cima, aqui ela ficou para baixo. Aqui ela empata com esse, e aqui ela ficou um pouquinho para cima dessas. Vou pegar mais uma antes que vocês cansem. Vou pegar uma azul, que vai ser minha F3, que daí eu acho que já tem suficiente para a gente começar a brincar aqui. E vocês vão ver que a construção ela é relativamente simples, uma vez que você sabe a ideia. Tá bom? Então estou pondo aqui em alguns lugares para vocês verem o que está acontecendo. Tá claro que eu estou representando aqui, ó. Vamos só pegar o caso da F1 aqui. Vou voltar para o preto. Pegar só o caso da F1, tá? A F1 era vermelha, então a F1 de 0 vale 0, 1, 2, 3, 4. A F1 de 1 vale 2. Vamos mudar. A F2 no 4 vale o mesmo que a F0. Né? Ela vale 0, 1, não sei se isso aqui é uma sujeira, acho que não. Né? Então 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Está valendo o mesmo que a F0. Tá claro o que é isso aqui? Lembrando que os abertos correspondentes a cada uma delas é os pontos para cima em todas as coordenadas. Tá bom? Vou construir a G. Beleza? Vou construir o G usando que eu tenho essas enumeráveis aqui. O que eu vou fazer com a minha G aqui nessa construção? Eu vou pegar aqui, ó. Vamos pegar, acho que é melhor pegar a G tendo uma cor diferente, né? Vamos pegar uma cor, um roxo aqui para G. Então vamos fazer a G assim. Tá bom? Então a G ficou meio anos 80 aqui, talvez. 90. Que eu vou fazer com a G? Eu vou olhar, ó, na primeira coluna, eu vou me preocupar só com a F0. Tá bom? A F0 vale aqui. Então, como aqui é um curso de topologia, a gente gosta de viver com perigo, eu tenho que pegar ela só levemente para cima dessa aqui. Então, eu vou pegar o mínimo possível que dá para pegar para cima. Eu vou pegar a G aqui. Tá bom? Ela ficou acima. Eu só estou prestando atenção na preta. Tá bom? Que é a F0. A F0 dava 3, então agora a minha G no 0 dá 4. Ok? O que eu vou fazer nessa coluna? Eu vou me preocupar com as duas primeiras. As duas primeiras é F0 e F1, então que é preto e vermelho. Então eu quero botar aqui nessa coluna, ela vai ter que dar mais que a preta e a vermelha. A preta e a vermelha estão aqui, então de novo eu vou botar um pouquinho para cima. Aqui. Nessa coluna, eu vou me preocupar com a 0, a 1 e a 2, que é preto, vermelho e verde. Preto está aqui, verde está aqui, vermelho está lá para baixo. Então a verde é maior, eu ponho a minha roxa aqui.
Beleza? Finalmente nessa, que deve acabar os meus exemplos, eu preciso pôr maior que essas quatro aqui. Tá bom? Então eu tenho que pôr maior que todo mundo, então eu vou pôr levemente para cima aqui. Tudo bem? Isso que eu fiz. Tá claro? Eu não consigo pegar o máximo de todas, aqui no final ela acabou tendo o máximo, né? Então vamos trocar só aqui, ó, vamos fazer só uma gambiarra aqui, só para ficar um pouco mais claro. Eu devia ter pensado nisso antes, né? Mas vamos fingir que a minha definição que a minha definição dessa aqui, o 3 ficava lá para cima. Então vamos pôr o 3 aqui em cima. Vou pôr a F3 dava isso. Né? Ainda assim eu posso fazer isso, porque nessa coluna eu não estou preocupado com a 3. Eu estou preocupado só com a 0 e a 1. Tá bom? Por quê? Eu gostaria muito de pegar o máximo, mas são infinitas funções. Então pode ser que a primeira dá 0, a outra dá 1, dá 2, dá 3, dá 4, dá 5, dá 6, e aí vai para infinito, eu não consigo botar por cima. Então eu só estou preocupado com as finitas primeiras. Quais finitas primeiras? Nessa, só com a primeira. Nessa com a primeira e com a segunda. Nessa com a primeira, com a segunda e com a terceira. Nessa com a primeira, com a segunda, com a terceira e com a quarta. E aí vai. Tudo bem? E aí você faz isso. Ok, definiu uma função. Agora vamos olhar esse aberto aqui que ela faz. O aberto é todo mundo aqui para lá. Será que esse aberto pode estar contido na AF0? Não pode, porque a AF0, ela na primeira coordenada já tem um cara, tá vendo? Já tem esse ponto aqui que está na F0 e não está na G. Será que esse aberto pode estar dentro da AF1? Não pode, porque ó, na F1 tem esse ponto aqui, ó, que está aqui, não está na verde, não está na G, mas está na função vermelha. Por isso que eu sempre somei 1, assim que daí você pega o maior que ficou para baixo, né? Do tipo, ó, vamos pegar aqui ó, no 2. Será que a AF2 pode estar contida na G? Não pode, porque nessa coluna mesmo, eu não sei nas outras pode ter dado uma bagunça, mas nessa coluna aqui eu achei um cara que fica para baixo. Tudo bem? E aí por aí vai. Beleza? Então você tem aqui um exemplo. Essa construção mostra que esse espaço não tem uma base local enumerável para esse ponto. Ou seja, aquele primeiro desenho que eu fiz do Fun Space, se você olhar aquilo como subespaço do R2, que você poderia ter feito isso, né? Você poderia ter feito vários raios convergindo para o zero, por exemplo, não é o mesmo espaço, são diferentes, porque em cada coordenada eu posso escolher uma coisa diferente. Beleza? Uma pergunta que daí já é bem mais complicada, e talvez até mais complicada do que pareça no primeiro momento, é qual que é o menor tamanho para uma base disso aqui? A gente já viu que não dá para ser enumerável, mas será que tem que ser a quantidade de todos os reais? Tipo, para quem gosta desse tipo de pergunta, fica aí uma pergunta para vocês pensarem aí antes de dormir. Beleza? É isso, por